Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, hoje é etapa 5. E você já sabe como é que é a sistemática dessa aula. Tenho certeza que sim. É aquela aula de revisão, professor. É a hora de treinar para ver se eu, aluno, consigo fazer sozinho as atividades que foram propostas, professor, desde a semana passada para cá, professor. O senhor está falando de que conteúdo? Eu estou falando do Teorema de Tales. Retas paralelas cortadas por uma transversal determinam nestas transversais segmentos que são proporcionais. Você ainda lembra como montar a proporção? E, principalmente, você ainda lembra de como você vai buscar aquela proporcionalidade, quase que eu embolo a língua, aquela proporcionalidade direta? Às vezes tem, às vezes não. Caso eu não consiga ver se dobra, se triplica, se quadruplica, o que é que eu faço? Eu monto a minha proporção. Qual que é o jeito mais seguro de montar a proporção? Professor, independente de como as retas transversais venham, o jeito mais seguro é a gente montar a proporção com os segmentos que estão numa mesma transversal. E aí, preparado? Vamos iniciar a nossa aula. Vem cá comigo, já está na tela aí. Revisão, professor, de geometria plana, Teorema de Tales, professor. Qual que é o objetivo, professor? Além de resolver questões próprias do Teorema de Tales, algumas dessas situações, algumas dessas proporcionalidades podem ser utilizadas em situações cotidianas. E a gente vai fazer o quê? Resolver questão em classe e deixar atividade para casa. Professor, para trabalharmos com este conteúdo aqui, eu tenho que escolher, professor, o melhor caminho para a solução. Eu posso estar fazendo através de proporções ou eu posso tentar reconhecer uma proporcionalidade direta. As principais proporções que nós visualizamos quando nós temos retas paralelas cortadas, professor, por uma transversal, professor. Retas paralelas cortadas por uma transversal determinam sob essas retas paralelas os segmentos Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. O que foi que nós colocamos durante as aulas anteriores para vocês? Que os segmentos que estão numa mesma reta transversal são proporcionais. Ou seja, eu posso dizer para você que o A está para B, assim como o C está para D. É uma proporção, professor. É uma proporção que eu posso montar. Peguei o A com o B, o C com o D, porque eles estão numa mesma reta transversal. O A com o B e o C com o D. Professor, diga uma coisa, o senhor pegou o A em cima, o B embaixo. Significa dizer que quando eu vou para outra transversal, eu pego o C em cima com o D embaixo. Eu poderia fazer de baixo para cima? Pode sim, gente. Você pode fazer B com A, D com C. Que escolhe é você? Ah, professor, mas nesse caso específico, se eu visualizar um Tales que tem essa característica aí, eu também posso dizer, professor, que os segmentos que estão entre as mesmas retas também serão proporcionais, com exceção das situações problema onde as transversais estão se cruzando. Aqui as transversais não estão se cruzando, professor, entre esses segmentos. Então, eu também poderia dizer que o A está para o C, assim como o B está para o D. Seria outra proporção que nós poderíamos estar utilizando para resolver uma dada situação, problema. Prof, e aquela questão do todo, professor? E aquela questão do todo? Se eu tenho o todo de um lado e o todo do outro, eu posso dizer, professor, que o pedacinho está para o todo. Posso. Eu posso dizer que o pedacinho está para o todo, assim como o pedacinho do outro lado está para o todo, assim como o Czinho
está para o todo, que é o C mais D. Professor, diga uma coisa. E se eu quisesse pegar o outro pedacinho, podia? Ao invés de eu pegar o C com o C mais D, eu poderia pegar o B com o todo, o D com o todo? Pode, gente. Pode sim. Como eu também posso fazer o todo com todo, que eu até aconselho. Eu posso dizer que o todo do lado de lá está para o todo do lado de cá, que é igual. Aí, professor, se eu pego um pedacinho de cada lado, como você pegou o todo de lá, todo de cá, você vai pegar um pedacinho de lá, um pedacinho de cá. Vocês entenderam? E o pedacinho quem escolhe é você. Pegou a ideia? Prof, como é que é essa aula mesmo? O senhor vai botar a questão para a gente resolver? Vou. E como é que a gente faz, tá bom, para saber se você está entendendo? Vou confiar em você. Na hora que chegar nas atividades, você aperta o pause, deixa a atividade pausada na tela, você tenta fazer a questão sozinho. Quando você terminar, você aperta o play e acompanha a resolução que a gente vai estar desenvolvendo aqui agora. E você vai verificar. Se você conseguir chegar no resultado sozinho, com certeza você já aprendeu, professor, o famoso Teorema de Tales. Preparados? Vamos lá então, professor, iniciar nossas atividades. Sempre que possível, tente verificar a existência de uma proporcionalidade direta. Nessa letra A tem proporcionalidade direta? Tem, professor. E mesmo que não tenha, eu posso montar a minha proporção. Se é de montar a proporção, eu te aconselho sempre que você for montar, monte com segmentos que estejam numa mesma transversal, para evitar possíveis erros. Professor, olha só, aqui eu já poderia dizer de cara que aquele X, aquele X, ele vale 6. Sem conta, professor? Sem conta. Como? Observa comigo. Aqui é 2, aqui é 4, professor. O 2 e o 4 são proporcionais. E eu percebi que o 4, ele é o dobro do 2. Então, significa dizer que o X ali, que é proporcional do 4 também, e proporcional do 3, o X tem que ser o dobro do 3. Quanto que é o dobro do 3? 6, professor. Vocês entenderam pela proporcionalidade? O 4 é o dobro do 2. Então, o X é o dobro do 3. Acabou. Simples assim. Ou, professor, vamos montar a proporção. 2 está para 4, assim como 3 está para X. Agora, a continha de sempre, você vai multiplicar lá em cruz, né? O nosso cruz credo, professor, o credo em cruz, que nada mais é do que a aplicação da propriedade fundamental das proporções. 2 vezes x vai dar 2x, que é igual, 4 vezes 3 vai dar 12. O 2 que está multiplicando com x, ele vai passar para o outro lado dividindo, o professor vai ficar x é igual a 12 dividido por 2. X é igual a 12 dividido por 2, vai dar exatamente, ó, o mesmo resultado. Só que você pegou a manha aí, você entendeu por que deu 6? Você que apertou o play agora, chegou no 6, por qual processo? Se você tiver chegado tanto pelo processo da proporcionalidade direta, quanto pela proporção, que é aquela que você fez o cruz credo, cara, tá de boa, tá tranquilo, contanto que você tenha chegado no 6. E se não tiver chegado no 6, olha direitinho aí o que foi que nós desenvolvemos e procura ver onde é que foi que você errou, para estar consertando e evitar que o erro aconteça novamente nessa segunda atividade. Aperta o pause, tenta resolver aí. Eu acho que tem proporcionalidade direta. 4, 12, x, 21. Já estou vendo a proporcionalidade. Se eu quisesse aqui e não lembrasse da proporcionalidade e verificar, eu ia montar minha proporção, professor. Ia ficar como? Professor, o senhor já disse para mim, segmentos que estão numa mesma transversal são proporcionais. Então, eu poderia dizer que o 4
está para o 12. Assim como o x está para o 21. Poderia fazer isso aí, professor? Pode. Aí fazia cruz credo, esse vezes esse vezes esse. Vai ficar 12 vezes x, 12x. Você poderia até ter simplificado 4 com 12 por 4, para diminuir tua conta. Aqui eu não simplifiquei. 4 vezes 21 dá exatamente 84. X é igual a 84 dividido por 12, professor. X é igual a 84 dividido por 12. Vai dar exatamente 7. Olha, gente, na atividade da aula passada, acho que teve umas 3 questões que coincidentemente deram o 7, né? Olha o 7 aparecendo novamente. Tá, professor, eu quero saber, olhando para ela ali, como é que nós conseguiríamos chegar no resultado sem ter que fazer aquela conta, que é o mais interessante. Vamos ver se a gente acha a proporcionalidade. Aqui é 4, né? Aqui é 12. Professor, do 4 para o 12, professor, tem proporcionalidade? Tem, professor. É o triplo, professor. 4 vezes 3 dá 12. Então, professor, do lado de cá, vai seguir a mesma coisa, professor. Também tem que ser... Você concorda? Se você não quiser montar a proporção, você poderia conseguir localizar o resultado pela proporcionalidade direta, que eu consegui identificar. Ó. 4 vezes 3 dá 12. X vezes 3 teria que dar 21. Então, aquele x ali, professor, se ele é o 21 é o triplo do x, o x teria que ser quanto? 3 vezes que número dá 21? Professor, o meu x valeria exatamente 7, porque 3 vezes 7 dá o 21 que vocês estão observando. Entenderam? Isso você faz pela proporcionalidade direta. Se não conseguir pela proporcionalidade direta, você simplesmente monta a tua proporção. Aqui, professor, tem proporcionalidade direta? Tem sim, gente. Olha o 9, olha o 18. O 18 é o dobro do 9, professor. O 18 é o dobro do 9. Então, significa dizer que o 4 é o dobro do x. Verdade, professor. O 4 é o dobro do x, logo o x é a metade do 4. Professor, já sei a resposta. O 18 é o dobro do 9. Então, o 9 é a metade do 18. O 4, professor, vai ter que ser o dobro do x. Logo, o x tem que ser a metade do 4. Seu x é 2. Acabou, professor. Só isso? Só. Ou eu posso montar minha proporção. Se eu seguir, professor, os elementos que estão na mesma reta transversal, eu vou dizer que 9 está para 18, assim como o x está para 4. Posso fazer assim? Posso. Ou eu posso também montar a minha proporção, professor, com segmentos que estão entre as mesmas retas paralelas. Como assim, professor? Eu posso dizer que 9 está para x, assim como o 18 está para o 4. Simplificar ou não simplificar? Eis a questão. Olha só, gente. Todas as proporções que nós estamos montando no Tales, elas podem sim ser simplificadas, quando possível, lógico. Tipo, ali na primeira proporção, eu poderia simplificar aquele 9 com 18. Tanto 9 quanto 18 são divisíveis por 9. E isso iria diminuir significativamente a nossa conta. Tipo, 9 dividido por 9 dá 1. 18 dividido por 9 dá 2. Então, ao invés de você fazer a conta com 9 e com 18, você vai fazer a conta com esse 1 e com esse 2, que já estão simplificados. Consequentemente, vai fazer com que você chegue mais rápido ao resultado. Por quê? Eu vou fazer 2 vezes x
1 vezes 4, bem mais rápido. 2 vezes x vai dar 2x, que é igual a 4 vezes 1, dá 4. Como é que resolve? X é igual a 4 dividido por 2. X é igual a 2, professor. Você entendeu? Você entendeu? Eu acredito que sim. E na outra lá, professor, se eu não simplificasse, dava o mesmo resultado? Dava sim. Quer tentar comigo? Vamos lá. Esse vezes esse vezes esse. X vezes 18 vai dar 18x, que é igual a 9 vezes 4, 36. Finalizando, x é igual a 36 dividido por 18. X é igual. Você está vendo que deu o mesmo resultado? Qual dos 3 processos, que foram 3 processos, qual deles vocês acharam melhor? Eu não sei vocês. Eu vou de proporcionalidade direta. Se eu não conseguir resolver pela proporcionalidade direta, aí sim é que eu vou tentar montar uma proporção. Ou com segmentos que estão numa mesma transversal, ou com segmentos que estão entre as mesmas retas paralelas, mas pedindo um cuidado para vocês. Qual que é? Se porventura as tuas transversais estiverem se cruzando, professor, por gentileza, monta a tua proporção sempre com segmentos que estão numa mesma transversal. Tipo, nessa situação aqui, os segmentos estão se cruzando. Então, se eu for montar a minha proporção aqui, professor, eu vou montar a proporção do 8 com o x mais 1 e do professor 12 com o 2x menos 6. Como é que vai ficar, professor? Vai ficar 8 está para x mais 1, assim como o 12 está para o 2x menos 6. Gente, eu não sei se vocês recordam, quando nós estudamos razões e proporções, onde eu disse para vocês que em toda proporção A sobre B, C sobre D, eu posso estar tentando, antes de realizar aquela multiplicação, produto dos meios pelos extremos, eu posso estar tentando fazer uma simplificação. Como é que funciona isso? Quando eu quero simplificar, eu quero ver se 2 números dão para dividir, professor, por um mesmo. Tem o mesmo divisor. Então, você pode tentar ver a possibilidade de simplificar o A com o C. Você pode tentar simplificar, professor, o C com o D. Você pode tentar simplificar o D com o B. E você pode tentar simplificar o B com o A. Professor, por que o senhor chama de simplificação hashtag? Ficou parecendo com o quê, gente? Isso aqui. Ó, eu até coloco para vocês. Ficou parecendo com o jogo da velha. Ficou parecendo com o hashtag. Hashtag para os mais jovens, jogo da velha para o mais antigo. Então, tu bota lá, professor. Hashtag simplifica, professor. Hashtag simplifica. Ali é só para você saber quem você pode tentar simplificar com quem. Então, o A, eu posso tentar simplificar com o C. No caso, o A ali é o 8, o C é o 12. O C eu posso tentar simplificar com o D com o B e o B com o A. Professor, o 8 e o 12 dão para simplificar. Por quanto? Professor, por 4. 8 dividido por 4, professor, sobra 2. 12 dividido por 4, sobra 3. Olha só como já ajudou. Eu vou fazer a minha conta, professor, com 2 e com aquele 3. Não vou mais usar o 8 e o 12. Como foi que a gente chegou naquele 2 naquele 3? Eu dividi tanto o 8 quanto o 12 por 4, professor.
Então, 8 dividido por 4 sobrou 2 e 12 dividido por 4 sobrou 3. Agora eu vou fazer a minha multiplicação em cruz, professor. Produto dos meios pelos extremos. Vai ficar 3 vezes o x mais 1 e 2 vezes o 2x menos 6. Vai ficar 2 vezes o 2x menos 6, que é igual a 3 vezes o x mais 1. Deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei não, apertar aqui. Façamos a distributiva, né? Esse fez esse. Esse fez esse. Do outro lado também, esse vezes esse. Esse vezes esse vai dar, professor, 4x menos 2 vezes 6, 12. É igual a 3 vezes x dá 3x. 3 vezes 1 dá 3. Equaçãozinha do primeiro grau. O que tiver x para o primeiro membro, o que não tiver x vai para o segundo membro. Vai ficar o quê, professor? Vai ficar 4x menos 3x é igual ao 3 mais o 12. 4x menos 3x vai dar x, que é igual a 3 mais 12, dá exatamente 15. Vocês entenderam? E entenderam que vocês, sempre que necessitarem, vocês podem estar tentando realizar uma simplificação. Entendeu mesmo? Vamos que vamos, professor. Mais questões. Olha essa daqui, professor. Eu quero que você encontre o valor do x. Eu quero que você encontre o valor do y, professor. Eu quero que você encontre o valor do x. Eu quero que você encontre o valor do y. Você consegue fazer sozinho? Consegue? Professor, deixa eu ver aqui. Está se cruzando, mas está se cruzando lá em cima. Posso fazer duas proporções. Será que nós temos proporção direta ali? Professor, se nós analisarmos a transversal da esquerda, a transversal da direita, tem sim. Tem sim, professor, proporcionalidade aqui. Olha a proporcionalidade que eu estou enxergando. Aqui, ó. 3 e 6. Professor, o 6 é o dobro do 3. Então, tudo que estiver desse lado aqui, professor, vai ser dobro, professor, de quem? Vai ser o dobro de quem estiver deste lado. Então, peraí, professor. Se aqui é 10, aqui é o dobro. Se aqui, professor, é x, do lado de cá é o dobro. Então, lá é o dobro e aqui é a metade. Pegou a ideia? Se um lado é o dobro, o outro é a metade. Então, dá para a gente já concluir. Professor, o y está do lado de lá. É o dobro de 10. O meu y é 20. Professor, o meu x está do lado de cá. O meu x é a metade do que está do lado de lá. O meu x vai ser igual a 2. Ou eu posso montar as minhas proporções. Como assim, professor? Olha só. Se eu digo que segmentos que estão numa mesma transversal, eles são proporcionais, ali eu poderia dizer que 10 está para 3, assim como y está para 6. Posso fazer simplificação aqui, professor, do 3 com 6. 3 por 3 dá 1. 6 por 3 dá 2. Só para diminuir minha conta. Sou obrigado a fazer a simplificação? Não. Você é que escolhe se simplifica ou não. Simplificando, ficou 1 vezes y, 2 vezes 10. Professor, vai ficar y é igual a 20. Fazendo uma segunda proporção, eu posso dizer que 3 está para x, assim como 6 está para 4. Dá de simplificar o 6 e o 4 por 2. Como também dava para ter simplificado logo o 3 e o 6 por 3, que era melhor ainda. Esse com esse por 3. 3 dividido por 3 dá 1.
6 dividido por 3 dá 2. Posso simplificar aqui o 2 com o 4 por 2. 2 dividido por 2 sobra 1. 4 dividido por 2 sobra 2. Agora sim, eu faço produto dos meios pelos extremos. X vezes 1, 1 vezes 2. X vezes 1 dá x. 1 vezes 2 dá exatamente 2. Lembrando que a simplificação das proporções é optativa, não é uma obrigatoriedade. Se você não quisesse ter feito as simplificações que nós acabamos de realizar, você tinha multiplicado do jeito que estava lá. 6 vezes x, 3 vezes 4, e você resolveria a equação, encontraria o mesmo resultado de x igual a 2. Beleza? Próxima, professor. E essa aqui, professor? Tem proporcionalidade? Tem, professor. Tem proporcionalidade. Já vi aqui, ó. 2, 4. Professor, esse lado de cá, professor, é o dobro. Se o lado de lá é o dobro, o lado de cá vai ser a... Caraca, professor, pois então vai ficar muito fácil. Você percebeu? 4 não é o dobro do 2? Então, tudo que tiver do lado do 4 é o dobro. Tudo que tiver do lado do 2 é a metade. Percebeu aí? Dobro e metade? Então, peraí, professor. O meu x, ele é a metade do 10. O meu x, ele vale 5. O meu y, professor, é a metade do 12. O meu y vale 6. Acabou, professor? Acabou. Conseguiu? Isso é proporcionalidade direta. Isso é proporcionalidade direta. O x é a metade do 10, o y é a metade do 12. Se eu não conseguisse perceber a proporcionalidade direta, eu ia ter que fazer a minha conta. Ia ter que ser 4 está para 10, assim como 2 está para x. Teria que fazer 10 está para 12, assim como x está para y. Mas aí o senhor vai ficar com duas variáveis, com duas letras, professor. Mas nós já teríamos achado o x, não é verdade? Então, se eu fizer aqui, professor, esse vezes esse vezes esse, nem simplifiquei. Vai ficar 4x é igual a 20, x é igual a 20 dividido por 4, x é igual a 5. Se eu já sei que o x é 5, eu já sei que aqui é 5, professor. Então, nossa conta seria 10 para 12, 5 para y. Vou simplificar, professor. Ó, o 10 e o 5 dá para simplificar por 5. 5 por 5 sobra 1. 10 dividido por 5 sobra 2. Dá de simplificar o 2 com o 12 agora, professor, que está embaixo, ó. (2 por 2 dá 1, 12 por 2 dá 6. Façamos produto dos meios pelos extremos, vai ser 1 que sobrou vezes o y, vai ser 6 vezes o 1. 1 vezes y dá y. Só trocar a cor da caneta aqui, por favor. Espera um pouquinho. Pronto. Y igual a 6. O que é que vocês acharam? Com conta ou sem conta? Professor, eu prefiro pensar aquela história lá do dobro e aquela história da metade. Eu acho que vai mais rápido, não é não? Vamos para mais. Olha aqui, professor. Aplicação mais palpável. Terreno, questão de terreno. Ele diz para mim o seguinte. A figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem. Duas avenidas que partem de um mesmo ponto A e cortam duas ruas paralelas. Estou vendo lá no desenho. Na primeira avenida,
Os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 metros e 90 metros. Estou vendo aqui, professor. 80 metros e 90 metros. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinados mede 60 metros e ele quer saber qual que é o comprimento lá do outro quarteirão. Ele quer saber o X, professor. Ele já tinha dito para mim, professor, que essas ruas aqui, ó, são ruas paralelas, né, professor? Então, nesse caso, as avenidas lá são as minhas transversais. Professor, para mim não confundir, o senhor orientou que a gente, ao montar uma proporção, nós montássemos com segmentos que estão numa mesma transversal. Aqui nós temos as retas paralelas que estão sendo cortadas por duas transversais. Professor, 80 e 90 estão numa mesma transversal, correto? Então vai ficar 80 está para 90, assim como o 60 está para o X. Professor, nessa aqui não tinha proporcionalidade direta, não? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, professor, não. Eu poderia até analisar partes, mas eu ainda não comentei isso com vocês. Professor, está montada a minha proporção. Só fazer o cruz credo? Só fazer o cruz credo. Só que eu poderia estar simplificando, viu, gente? Vou fazer com simplificação e sem simplificação. Aí você escolhe, ó, 80 sobre 90, 60 sobre X. Se eu não simplificar, professor, eu simplesmente faço isso vezes isso, isso vezes isso. Olha o tamanho da nossa conta. 80 vezes X, 80x, 60 vezes 90, dá 5.400. Professor, vai ficar X é igual 5.400 dividido por 80. Professor, ele pode cortar os zeros, não é? Para dividir? Pode sim, gente. Corta esse zero com esse zero. X é igual. Ficou 540 dividido por 8. Professor, vai dar, deixa eu ver, vai ficar 270, é isso mesmo, 250, 270 dividido por 4, 135 dividido por 2, professor, não vai dar exato, não, vai dar quebrado, ó. Vai ficar 540 dividido por 8, professor, 67,5 metros, professor, 67,5 metros. Você viu os valores da tua conta? E se eu quisesse simplificar, professor, era melhor? Eu acredito que sim. Por quê? Eu já poderia começar a questão aqui simplificando o 80 e o 60 por 20. 80 dividido por 20 sobra 4. 60 dividido por 20 sobra 3. Então, eu vou fazer a conta, gente, com esse 3 e com esse 4. Não mais com 80, não mais com 60. Então, vai ficar 4 vezes x, 3 vezes 90, que já vai diminuir significativamente a minha conta. 4 vezes x, 4x, 3 vezes 90, 270. X é 270 dividido por 4. X é 67,5 metros. Então, você escolhe se deve ou não estar simplificando. Pegou? Vamos para mais uma, professor. Vai lá. E essa aqui, professor? Ele diz para mim que a planta abaixo nos mostra três terrenos. Nos mostra três terrenos cujas laterais são paralelas. E a pergunta: calcule em metros as medidas x, y e z indicadas, professor, na figura. Professor, ali ele me deu todo, né? 80 metros. O senhor até disse para mim que quando a questão dá o todo, a gente já vai atrás do todo, não é verdade?
É mais ou menos isso que eu quero que você pense. Se ele já disse que essa rua todinha aqui é 80 metros, eu vou atrás de descobrir quanto é essa rua toda. Professor, essa rua toda aqui, ó, ela vale 50, ela vale exatamente 100 metros. Por que eu fui atrás de achar a rua toda, gente? Eu fui atrás de achar a rua toda porque o todo de cá é proporcional ao todo de cá. Será que tem proporcionalidade direta? Tem não, direta não, professor. Então vamos montar as proporções? Na realidade, vamos montar as 3 proporções. Professor, o senhor pode dizer que o 80 está para o 100, o todo de lá, o todo de cá, assim como o pedacinho de lá está para o pedacinho de cá. Aqui eu acho o valor do x. Só vou reescrever, tá bom? Eu acho que não deixei, deixei espaço. Então dava certo. Vai ficar 80 está para 100, assim como o x está para 20. Posso tentar simplificar, até me ajuda aqui, ó. O 80 e o 100 aqui, professor, dá da gente simplificar por 20. Aqui dá 4, aqui dá 5. Já vai diminuir muito a nossa conta. Se você quiser simplificar mais, ainda dá. Dava de você simplificar aquele 5 com 20 lá por 5. Professor, tá bom, vamos só fazer esses dois ali. O senhor dividiu o 80 e o 100 por 20, não é isso? Isso mesmo. Multiplica quem sobrou. O 4 vezes o 20, o 5 vezes o x. Vai ficar 5x é igual a 4 vezes 20, que dá 80. X é igual a 80 dividido por 5. X é igual a 16 metros. Professor, diga uma coisa. E se eu não quisesse fazer aquela simplificação lá? Tem problema? Não. Só tua conta que ia dar mais, ó. Porque se você for fazer 80 para esse lado todo aqui, que é 100 metros, você ia ter 80 para 100, assim como x para 20. Ia ficar produto dos meios, esse vezes esse, esse vezes esse, pelos extremos, não é? Ia ficar 100 vezes x dá 100x, 20 vezes 80 dá 1.600, se bem que não ficou tão difícil não. Ficou 1.600 dividido por, corta os 2 zeros, x é igual a 16 metros. Não deu tanto trabalho assim não. Monta a segunda proporção do mesmo jeito. 80 está para 100, assim como o y está para 30. Faz a multiplicação em cruz. Vai ficar 100y é 2.400, y é 2.000 por 100, corta os 2 zeros do 100 com os 2 zeros do 1.400, 2.400, vai dar 24 metros. Está faltando só a última, professor. 80 para 100, assim como z para 50. Produto dos meios pelos extremos, professor. Vai ficar 100z, que é igual a 4.000. 50 vezes 80. Z é igual a 4.000 dividido por Z é igual a 40 metros. Vocês entenderam todas as contas? Se tivesse proporcionalidade direta, melhor ainda. Mas aí não tinha, professor? Fica desse jeitinho mesmo. Dá para fazer mais, professor? E aqui? Como é que a gente faz essa daqui, professor?
Prof, eu acho que o mesmo raciocínio. Acho que o mesmo raciocínio da anterior. Esta planta mostra 2 terrenos, as divisas laterais são perpendiculares à rua e ele quer saber quais as medidas das frentes dos terrenos que dão para a avenida. Professor, ele quer saber esse X e esse Y aqui. E ele disse, professor, que essa distância aqui, ó, ele disse para mim que vale 90 metros. Se ele já me deu o todo, professor, eu já vou atrás do todo. O todo da outra lá é... Professor, é a mesma coisa da anterior. Você vai fazer o todo de uma, tá para o todo da outra. Não é assim? É assim mesmo, gente. O que que a gente tem aqui, professor? Ele quer que o senhor descubra o X e o Y. Ele já disse para mim que essa distância é 90 metros. Eu já tratei logo de descobrir quanto que era o todo do outro lado. Por quê? Porque eu vou dizer que 75 está para 90, assim como o 30 está para o X. Eu vou dizer que 75 está para 90, assim como o 45 está para o Y. Eu tenho 2 proporções, gente. É só fazer produto dos meios pelos extremos em ambas. Dá para simplificar, professor? Dá. Dá para simplificar. As duas dá para simplificar por 15. Por exemplo, esse e esse dá para simplificar por 15. Por 15 aqui dá 3, professor. Por 15, 60, 15, 15, 15, aqui vai dar 5, professor. Agora dá para fazer, professor, do mesmo jeito aqui, ó. Esse e esse por 15 dá 2, por 15 dá 5, professor. Faz produto dos meios pelos extremos em ambas. A gente vai ter aqui, professor, 5x é igual a 180. X é igual a 180 dividido por 5. X é igual a exatamente 36 metros. Fazendo produto dos meus pelos extremos lá em cima, nós vamos ter 5y é igual a 3 vezes 9, 270. Y é 270 dividido por... é 54 metros. Fechou? Vocês entenderam aí? Professor, dava para ter simplificado um pouquinho mais, ou até mesmo, se você quisesse, nem simplificar precisava, mas a conta dava maior. Eu estou deixando essas atividades de casa para vocês estarem treinando. Na letra A, eu tenho lá, professor, 2 transversais se cruzando, mas não tão importantes o cuidado quanto da letra B ali, professor. Porque lá na B, professor, tem que se manter aquela proporção onde a gente vai montar, professor, sempre em cima dos segmentos que estão numa mesma transversal. Beleza? Meus amores, tá aí, ó. Mais 2 com todo para não ficar sem treinar nenhum tipo de questão. A gente treinou, volta nas atividades desenvolvidas hoje, que você com certeza será capaz de resolver as que a gente está propondo para casa. No mais, agradecer a participação e a presença de quem se fez presente hoje aqui para a nossa aula, desejar aquele boa noite, ficar com Deus. Estou te aguardando na próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha!